Então, bom dia, essa aula do dia 22 de fevereiro. É, eu coloquei uma lista nova, né, da lista 3. Já tem bastante exercício, né, porque essa parte de transformações lineares agora já tem muito mais coisas, né, que podem ser feitas e entendidas. E, então, um aviso, né, eu vou colocar um trabalho aí, eu vou selecionar exercícios da lista um 2 3 e a próxima, que eu vou botar essa semana, para vocês fazerem na semana que vem, né? E entregar no dia da prova, tá bom? O ponto eu não sei ainda, deve ser um ponto, um ponto e meio, tá? Uma lista de exercícios para entregar, né? Eu vou escolher os exercícios, aí vai ser tipo um trabalho, vocês fazem os exercícios e entregam no dia da prova, tá bom? Professor, Oi. o professor Renan, de Programação Matemática, ele falou algo sobre os dias de carnaval, não vai ter aula, que ele não vai ter aula segunda e quarta da semana que vem. O senhor está sabendo alguma coisa? Sim, não vai ter aula, é recesso, né, de fato. Recesso a semana inteira? A princípio, quinta-feira não é recesso, mas eu não sei se eu vou dar aula. Tá bom, obrigado. Talvez eu venha tirar dúvidas, né? Se alguém tiver dúvida, aí eu venho tirar dúvidas. Então, tipo, a matéria da prova vai até quinta-feira. E daí você, então tem essa semana do carnaval e mais um pedaço da outra semana para estudar. Por isso que eu vou botar essa lista, assim, para incentivar vocês a fazerem bastante os exercícios, tá bom? Para lista de exercícios, para a prova, né? Incentivar você a fazer a lista de exercícios para a prova, né? Tá bom? É isso. Bom, então vamos lá. É, então hoje, né, a gente vai. Hoje, na próxima aula, né, a gente conclui a matéria da prova, como eu falei. Então hoje a gente vai. A gente falou sobre transformações lineares na última aula, e hoje a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então, é, vamos lembrar rapidamente, né? Deixa eu ver se abre aqui a última aula. É, vou escrever aqui. Então a gente viu, né, que se eu tenho uma transformação linear T, né, de um espaço V no espaço W, e que V tem uma base B e W uma base C, né, eu construí uma matriz chamada matriz canônica de T, de B para C, como sendo uma matriz obtida a fazer T de B1, T de B2, até T de Bn, certo? A gente fez isso. Então, onde quem são B1, B2 até Bn? São os vetores da base. Opa, faltou um negocinho aqui. B1 até Bn, né? Onde aqui são os vetores na base C, né? T desses vetores calculado na base C, tá bom? Então, isso era o que a gente viu, né? Esse é um dos últimos assuntos, né? A matriz canônica da transformação linear. E ela é tal que, vou botar aqui, né? Ela é tal que essa matriz, né? Que faz isso, ela é tal que se você multiplica pelo vetor v na base b, né? As coordenadas do vetor v na base b,
Isso retorna o vetor t de v, as coordenadas do vetor t de v na base C. Certo? Então, isso é o que a gente fez aí na última aula. Então, hoje a gente vai fazer alguns exemplos. Então, primeiro, vamos calcular a matriz canônica da aplicação de transposição, ou seja, eu tenho uma transformação T de M2 em M2, onde T de A é igual à transposta da matriz A, né? M2, conjunto das matrizes 2 por 2. Vamos determinar a matriz canônica de T com respeito à base canônica de M2. Ou seja, calcular T, onde essa base E está sendo considerada aqui e aqui. Tá? Ou seja, basicamente a matriz de E para E. Ou seja, e a gente vai definir aqui, quando a base é a mesma nos dois espaços, a gente vai simplificar a notação para escrever simplesmente T, E, né? Ou seja, a matriz canônica de T na base E, que seria a base nos dois espaços, ou seja, no domínio e no contradomínio. Tá bom? Então, para isso, né, o que eu preciso calcular? Eu tenho que calcular T de se é igual a E1, E12, etc., né, é a base canônica do espaço das matrizes. Eu tenho que calcular T em cada uma dessas matrizes e calcular o vetor de coordenadas na base E. Bom, T de E e J é o E e J transposto. E aí eu quero calcular esse E e J transposto na base E, na base canônica. Então, por exemplo, no ano, T, né, o primeiro é o E1. Então, eu quero calcular E1 transposto na base E. Isso vai dar a matriz, então, 1, 0, 0, 0, porque a transposta da matriz canônica, né, que é dessa matriz canônica, é ela mesma, né, porque o 1 está na diagonal principal. Então, na base E, que é a base canônica, isso vai dar 1, 0, 0, 0. A mesma coisa eu faço com a matriz 1, 2. É 1, 2. A transposta é 0, 0, 1, 0. Né? O 1 que estava aqui, ele passou para cá. E isso na base canônica vai ser 0, 0, 1, 0. Né? O vetor de coordenadas. O E2, 1, a gente faz a mesma coisa, é o 0, 1, 0, 0. Na base E seria 0, 1, 0, 0. E o E22 transposto na base E é o 0, 0, 1, que vai dar 0, 0, 0, 1. Então, se está na diagonal principal aqui, ele não mudou, né, a posição. Então, colocando esses quatro vetores, né, eu vou montar, então, a matriz canônica. Eu vou botar os vetores, né, de coordenadas. E isso, então, vai me dar a matriz canônica da transformação T. Tá bom? Ou seja, a gente vai obter isso aqui. T na base E vai dar 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 e 0, 0, 0, 0, 1. Então, isso aqui é a matriz canônica de T na base E. Tá bom? Então, só uma observação, se a gente quiser, a gente poderia até fazer uma verificação, não é obrigatório não. Isso aqui é só para, em termos didáticos, tá? Que eu estou fazendo. Então, por exemplo, o que tem que acontecer, né? O que tem que acontecer, que a gente falou ali no início da aula, é que a matriz canônica de T na base E, se eu multiplicar pela matriz A na base E, tem que dar o T de A na base E. Só que T de A na base E, o resultado tem que ser A transposta. Então é A transposto na base E. Tá bom? Então se eu pegar uma matriz A qualquer, de coeficientes A, B, C, D, o A na base E seria ABCD. E a sua transposta ACBD. Então, a matriz de T na base E vezes essa matriz de A na base E, essa matriz que a gente calculou, vezes o ABCD, que vai dar o ACBD, que é o A transposto na base E exatamente, como a gente fez aqui em cima. Tá bom? Alguma pergunta? Ok.
Então vamos agora fazer uma outra matriz um pouquinho diferente. A gente falou que a aplicação, né, que calcula a derivada, ela é uma transformação linear. Então vamos determinar a matriz canônica, né, D, né, onde D seria a aplicação derivada, de B para C com respeito às bases canônicas B, 1x quadrado x ao cubo, e C de 1x quadrado. Por quê? A gente está pegando aqui o operador derivada de P3 para P2, porque quando você deriva o polinômio de ordem 3, dá um polinômio de ordem 2 no máximo. Então, a gente pode fazer isso daqui, fazer essa simplificação aqui. Então, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a derivada do 1 e calcular ele na base C, calcular a derivada do x, né, desse x aqui, ó, do próximo vetor da base B. A derivada dele e calcular na base C, o x quadrado e depois o x ao cubo, todos eles calcular na base C, o vetor de coordenadas na base C. Ok? Então, o que eu vou ter? A derivada do 1 na base C, derivada da constante é zero. Então, é o zero na base C que vai dar o vetor 0. 0, 0, 0. A derivada do x ao quadrado na base C é 2x, vai dar 0, 2, 0. A derivada do x na base C é o vetor 1, constante, na base C, que é 1, 0, 0. E o x ao cubo é 3x quadrado, na base C é 0, 0, 3. Então, a matriz, né, canônica da transformação, né, que vai da base B para C, é 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Então, essa é a matriz canônica. Tá feito. Tá? Novamente, da mesma forma que antes, você pode, se quiser, verificar. Você pega um polinômio de ordem 3 e verifica que a derivada, né, a matriz canônica da derivada, aplicada ao vetor de coordenadas de f, dá o vetor de coordenadas da derivada. Né? Você pega o polinômio da forma a0 mais a1x mais a2x quadrado mais a3x ao cubo. Né? Esse f na base B vai ser quem? Vai ser a0, a1, a2, a3. E a sua derivada, né, o f' na base C, vai dar o vetor a1, 2a2 e 3a3. Aí é só você verificar. E quando você multiplicar aquela matriz por esse f, dá exatamente esse f' aqui. Tá bom? É só fazer uma verificação. Não é importante, é só uma observação didática, tá? Não é, vamos dizer, parte da resolução, coisa assim. É só uma observação didática. Bom, a gente pode também fazer uma coisa um pouco diferente, que é considerar o espaço vetorial, ao invés do espaço de polinômio, para usar a aplicação de derivada, o espaço gerado por essa base aqui. Porque esses vetores são linearmente independentes. Então, eles formam uma base desse espaço gerado, que eu estou definindo. Que vetores são esses? O exponencial de x, x exponencial de x e x quadrado exponencial de x. Eles são linearmente independentes. Então, na verdade, eles formam uma base desse espaço vetorialzinho aqui. Tá? E mais ainda, quando você deriva cada um deles, o resultado é a combinação linear deles. Tá certo? Então, o operador derivada, de fato, ele está bem definido, né? Ele vai de V para V. Né? E o que eu preciso calcular? Eu tenho que calcular a derivada do primeiro vetor, lá da base aqui, e calcular o vetor de coordenadas dele. E assim por diante. Então, eu tenho a derivada do EX é o próprio EX. Na base B é 1, 0, 0. A derivada do x exponencial de x é exponencial de x mais x exponencial de x. Na base B é 1, 1 e 0. E por último, o do x quadrado é x, a derivada é 2x é x, mais x quadrado é x. Na base B, né? Estou calculando na base B, é 0, 2 e 1.
Então tá aqui, os três vetores de coordenadas. Então nota, quando eu derivo x é x, ainda está no espaço, tá vendo? A derivada está lá no espaço ainda, porque é uma combinação linear de x e de x é x. A mesma forma, x quadrado é x ainda está lá, porque é a combinação do x é x, ó, e do x quadrado é x. Tá vendo? Então, tá tudo bem. Não temos problemas nenhum. Tá? Ok, então como é que fica a matriz canônica? Uma vez calculado, então, esses vetores de coordenadas, a matriz canônica, né, o vetor de coordenadas são esses, então vai ficar 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 2, 1. Tá feito aqui. Novamente, se você quiser verificar, é só fazer os mesmos testes que a gente falou antes. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa do exemplo? Deixa eu ver aqui. Não? Beleza. Então, prosseguindo, a gente tem o teorema usando a referência do livro, né, 1.2.7, 1.2.7. Considero que eu tenho três espaços vetoriais, VWX, tá? Todos eles com dimensão finita e com bases B, C, D, respectivamente. Ou seja, V tem base B, W uma base C e X uma base D. Tá bom? Então, se o T é um operador linear de V em W e o S de W em X, então a composição, né, de S com W é uma transformação linear de V em X. E a matriz canônica dessa composição de S composta com T é exatamente S composta, né? A matriz canônica, né? É a matriz que é o produto dessas duas matrizes canônicas. A matriz canônica de S vezes a matriz canônica de T. De fato, isso está ok, né? Vamos botar assim, fazer um pequeno esquema. T é uma transformação que pega o espaço V e leva no espaço W, tá bom? E o S pega o espaço W e leva no espaço X. X grande, né? Tá bom? Então, a composição, basicamente, é, então, fazer uma transformação que vai do V até o X. Essa é a composição, tá? S bola T. E essa matriz canônica vai de B, né? Porque aqui está o espaço, a base B. Aqui você tem uma base, que é a base D. Opa, base C, desculpa. E aqui é a base D. Então, você basicamente faz sentido, né? A matriz canônica de T é uma matriz que vai de B para C, tá aqui. E a do S, ela tem que ir de C para D, beleza. E a da composta tem que ir de B para D, beleza? Bom, pelo teorema 1.2.6, que é o teorema que a gente viu antes, basicamente a gente tem que mostrar o seguinte. A gente tem que mostrar que esse operador aplicado em V, tá vendo? O vetor de coordenadas dele é igual a isso aqui. É igual ao vetor a matriz, né, canônica de S vezes a matriz canônica de D, T vezes o vetor de coordenadas de V. Isso para todo V em X. Por quê? O que eu preciso mostrar é basicamente que... Porque se eu mostro isso daqui... se eu mostro isso, isso significa que esse cara daqui, né, se eu verifico isso, pelo teorema 2.6, se eu verifico essa igualdade, isso significa que isso aqui é a matriz do S bola T, de B para D. Opa, desculpa. De B para D. Tá? É o que está aqui, ó, que eu falei. Ó. Essa é a propriedade importante. Essa daqui. Tá vendo? A matriz canônica ela tem essa propriedade. Então, se eu verificar aquela igualdade lá, o que eu estou dizendo, eu estarei dizendo que a matriz canônica desse T é a matriz que aparece aqui.
sabe? Essa matriz que aparecer aqui vai ser a matriz canônica. Então, o que a gente tem aqui é isso. Se eu verificar essa igualdade aqui, esse cara aqui está aqui, é a matriz canônica que eu estou procurando. Ou seja, é basicamente assim, ó, S composta com T na base, aplicado em V na base D, é igual, vamos chamar de uma matriz M, é igual a M, V na base B. Se eu mostrar isso significa que essa matriz M que está aparecendo aqui, ó, se eu mostrar isso para todo V, essa matriz M que está aqui será exatamente a matriz canônica da composição aqui, S bola T, S composta com T, de B para D. Tá? Então, se eu verifico isso, o que eu tenho é que esse M, ele é essa matriz. Né? Porque por definição, né? Vai ser isso daí. Né? Seguindo lá direto do teorema, né? Na verdade. Então, vou fazer isso daí. Então, pego um V em V. Então, a gente sabe que a composta de S com T, aplicado em V, o vetor de coordenadas dele, bom, S composta com T em V é S calculado em T de V. E isso é igual ao quê? Bom, a gente sabe que o S calculado em W, né, a gente vai fazer isso aqui, ó, S calculado em W na base D, pelo teorema, é DC vezes esse W na base C. Né? Porque essa é uma transformação linear, então você pode pegar a matriz canônica dessa transformação linear. Então, só que aqui o W é o T de V. Então, isso seria a matriz canônica de S vezes o T de V na base C. Tá bom? E agora eu faço uma coisa parecida com o T de V. O T de V na base C é a matriz canônica de T de V para C vezes o vetor de V na base B. Né? O vetor de coordenadas de V na base B. Então, ó, isso aqui eu coloco aqui e eu obtenho a igualdade que eu estava querendo. Então, essa matriz que está aparecendo aqui, esse produto de duas matrizes, é exatamente esse cara. E mais ainda, como isso aqui vale para todo V, essa composição ela é linear também. Então, a gente verifica essas duas coisas. Tá bom? Então, a gente verifica que a composição é linear e a matriz, né, canônica da composição é o produto das matrizes canônicas. Tá bom. Ok, vamos ver um pequeno exemplo. Vamos usar as matrizes canônicas, né, do operador de derivação para calcular a derivada de ordem 4 do x² é x mais 2x é x. A gente pode fazer isso. Então, digamos que B é a base, é o conjunto é x é x, x² é x, né, a base canônica, e V é o espaço gerado por B. Né, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior. Como a gente viu antes, a matriz canônica da derivada com essa base canônica, com essa base aqui, na base canônica, com essa base aqui, vai ser 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 2, 1. Nós vimos isso. Então, lembra que D² é a composta, D composta com D. Né? Só uma notação. D² é a composição de D com D. Então, a matriz canônica do D ao quadrado, né, a derivada de ordem 2, na base B, né, a matriz canônica, é a matriz canônica da composta, que é exatamente o produto das duas matrizes. D na base B e a matriz canônica de D na base B também. Então, isso dá o quadrado das duas matrizes. Isso dá o produto, né, que vai dar, então, 1, 2, 2, 0, 1, 4, 0, 0, 1. Essa é a matriz canônica da derivada de ordem 2. E como é que seria da ordem 4? É só fazer duas vezes isso daí. Ou seja, a derivada de ordem 4 vai ser agora a matriz canônica da derivada elevada a 4, que é fazer o produto de duas dessas daqui. Então, fazendo o produto de duas dessas matrizes, vai ter 1, 4, 12, 0, 1, 8 e 0, 0, 1. Então, essa seria a matriz canônica da derivada de ordem 4. Agora, tendo a matriz de derivada de ordem 4, eu posso calcular. Que vai dar assim, ó. Essa é a matriz, né? Aí eu calculo o vetor de coordenadas da função que eu quero derivar, de ordem 4, que é essa aqui. Então, o vetor de coordenadas dele
é 0, 2, 1. Então, a derivada de ordem 4 dele é a matriz canônica da derivada de ordem 4 na base B, vezes o vetor de coordenadas na base B. Então, vai ser a matriz 1, 4, 2, etc., vezes o vetor 0, 2, 1. Isso dá 20, 10 e 1. Beleza, então isso aqui que você obteve é a derivada, né, de ordem 4, mas na base B, né, a função derivada na ordem 4 da base B. Então, agora eu volto para o espaço, né, original. Então, isso é 20 vezes a exponencial de x, mais 10 vezes o x é x, e uma vezes o x quadrado é x, que né, são os 3 vetores da base B. E está pronto. Então, essa é a derivada de ordem 4. Então, aqui, nesse caso específico, né, derivadas de ordem 4, 5, 6, fica um negócio bem simples, né? De certa forma, fica fácil fazer as derivadas de ordem 2, 3, 4. É basicamente produto de matriz por vetor. Né? Você escreve na base e depois volta. E para concluir, assim, caminhando para concluir, a gente tem ainda 2 resultados. O primeiro é o teorema de mudança de base para transformação linear. Ou seja, como é que fica uma transformação linear junto com bases, né? Porque, assim, como é que eu faria o seguinte, ó? Digamos que você tem T na base D para C. Como é que eu obtenho T na base D para E? Né? Então, digamos que eu tenho essa, conhecido, digamos assim. Como é que eu passaria para uma outra base, né? Então, eu poderia fazer a mudança de base simplesmente, ó. Mudo a base de B para C, aí aplico o operador, né, a matriz canônica de T, que eu já conheço, faço a mudança de base e então obtenho a transformação linear da base B para E. Então, basicamente, eu tenho V, um espaço de dimensão finita com base B e C, e W, um espaço vetorial com 2 bases também, D e E T, transformação linear de V em W. Então, a gente tem essa igualdade. Basicamente, seria, vou botar assim, você tem aqui é como se tivesse aqui V com a base C, aí você faria algo assim, W com a base D, e aí você tem então a matriz que você tem o T de D para C. Né? Ele vai do... Não é bem V, né? Mas vou botar assim, botar o espaço V aqui em cima, né? Melhor. Tem o espaço V. Bom, esse espaço V, então, eu posso aplicar o vetor de coordenadas. Aí você teria o Rn, alguma coisa assim. Aí você teria, então, o vetor V na base B. Né? Aí você pode ter também botar coordenada na base C. Você teria aqui um outro Rn com, então, também um V na base, sei lá, né? Você teria um Vzinho aqui, né? Um V na base C. Tá bom? Quem vai fazer essa mudança aqui? Quem faz isso aqui é o P de B para C. Né? Da mesma forma, a gente teria aqui do outro lado o W. Então, o T, ele leva do V em W, né? Isso é o que o T faz. E aí, aqui em W, então, eu teria um T de V. Tá bom? Ok. Então, a gente tem aqui, assim, 2 coisinhas também. Teria um RM aqui. E você faz novamente uma coisa parecida. Aqui seria um cara
na base o quê? Na base E. E aqui, o cara que pega o vetor na outra base. No caso, a base D. Tá bom? Então, eu teria aqui o T de V na base D. E aqui T de V na base E. Tá? Então, daqui para cá, eu vou ter a aplicação T que leva o cara da base C na base D. Isso aqui é assim. C para a base D. E depois aqui eu tenho a mudança de coordenadas que vai da base D para a base E. A matriz de mudança de coordenadas. Então, o produto da matriz, ó, dessas matrizes aqui, vai me dar, então, a matriz canônica da transformação, que vai de B para D. Né? Porque o de B para D vai pegar um vetor V na base B, tem que levar em T de V na base E, conforme a gente viu na última aula, e viu aí no início da aula. Tá? E isso aqui é uma matriz de transformação de coordenadas, ela tem que fazer essa operação. Leva V na base B e leva em T de V na base E. Então, esse é o esquema do que esse teorema diz, né? E basicamente é mostrar isso. A demonstração é bem tranquila, né? Basta pegar um V qualquer, né? Então, eu tenho que mostrar para todo V. Então, eu aplico esse cara aqui no vetor V. Bom, isso aqui, qual é o resultado? O legal desse teorema é que a demonstração dele é interessante, né? Porque, olha só, isso aqui a gente passeia pelos conceitos que a gente viu. P, né, a matriz de mudança de B para C é exatamente o vetor V na base C. Está aqui, colocamos. Agora, por definição, né, pelo teorema, né, na verdade, né, e por definição, essa matriz canônica, ela vai pegar o V na base C e tem que levar em T de V na base D. Está aqui, T de V na base D. Então, isso tem que dar T de V na base D. T de V na base D. E, por fim, a matriz de mudança de base que vai de D para E vai ter que nos resultar em T de V na base E. Beleza. Então, isso vale para todo V. Então, como a gente falou antes, olha, se essa matriz daqui, ó, isso aqui é uma matriz, né? Vamos chamar de uma caixinha preta, tá bom? Ela leva V na base B e leva em T de V na base E. Quer dizer que essa matriz daqui é a matriz canônica de T que vai de quem para quem? Do B para o E. Vai de B para o E. Tá? Ó. Esse E daqui, esse E daqui, esse E daqui. Tá? E é a única nessa matriz. Então, o teorema diz isso, então você sabe que isso aqui acontece, ou seja, T de B para base E é exatamente esse produto de matrizes. Tá bom? É dado por isso. Então, vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos calcular a matriz canônica de B para C, da aplicação que faz a transposta da matriz. Onde, então, eu tenho T vai de M2 para M2 e o T de A é a transposta de A. Então, a gente tem duas matrizes que a gente já trabalhou antes e a gente vai usar os resultados que a gente tem. Então, B é essa base aqui, quer dizer, a gente já fez isso com essas bases. A base B vai 1, 0, 0, 1 e etc. E a base C que é 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, etc. São duas bases do M2. E a gente vai ter uma base E, que vai ser a base canônica, que eu vou trabalhar também. A gente já viu, quando a gente fez mudança de base, que a matriz de mudança de B para E era essa matriz aqui, 1, 0, 0, 1, que é o 0, 1, 1, 0. E isso aqui é bem imediato, porque é de B para a matriz canônica. E a gente viu que de E para C dava essa outra matriz aqui, que a gente calculou usando a inversa.
Então dava 1, 0, 0, 0, menos 1, 1, 0, 0 e etc. Então a gente tinha já essas duas matrizes de mudança de base. Bom, beleza. Então, pelo teorema anterior, nota o seguinte. Assim, outra coisa, né? A gente viu que a matriz canônica de T na base canônica era essa matrizinha aqui. A gente viu hoje no início da aula. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, né? Era bem tranquilo. Então, pelo teorema anterior, a gente sabe o seguinte, ó, que se eu quero calcular de B para C, que é isso que é pedido no exercício, aqui no exemplo, eu tenho que pegar essa matriz aqui, é fácil obter, né? A gente obteve no exemplo anterior do início da aula, e aplico as mudanças de base, que a gente já calculou em um exemplo da aula passada, que é a mudança que vai de P para E vai depois de E para C de volta. Então, eu faço esses produtos e obtenho a nova matriz, que agora é a matriz, né, canônica de T, que vai da base B para C. Não na base canônica, em outra base. Tá? Basicamente isso. Né? Então, esse aqui é um jeito de você obter a matriz, né, canônica da transformação em outras bases. Né? Como você faz isso? Né? Muda, né, as bases onde a matriz canônica está sendo definida, usando a matriz de mudança de base dessa forma aqui. Perguntas aí? Ok. Então, vamos falar aqui um pouco, dando continuidade, a algumas propriedades. Especificamente, a gente vai falar sobre a inversa, né, da transformação linear e como é que é também as matrizes canônicas. Bom, a gente, assim, a princípio, é visto em álgebra linear a inversa de uma matriz, né? Você tem uma matriz A, qual que é a inversa dela, né? Uma matriz tal que A menos 1A da identidade e A menos 1 da identidade também. Né? A gente vê isso em álgebra linear. Agora a gente pode definir a mesma coisa com uma transformação linear, porque da mesma forma, por uma função f que vai de R em R, a gente também define o que é uma função inversa. Né? É uma função que quando você compõe, dá a identidade no espaço. Ou seja, f(f-1) em x dá o próprio x. Né? Isso que a gente vê também na escola, né? Que a composta, né, é uma função tal que f(f-1) de x dá o próprio x e f-1 de f de x também dá x. Então, digamos que eu tenho que ter uma transformação linear entre dois espaços vetoriais V e W. Então, a gente diz que T é invertível, né, ou inversível, quando existe uma transformação linear S de W em V. Nota que se T vai de V em W, o S tem que ir da onde a onde? De W em V. Tá bom? Isso aqui já é uma coisa um pouco, talvez, nova. Né? O T vai de V em W. O T-1, né, ou o S, ele tem que ir de W em V. Tem que fazer o caminho contrário. Então, ele é tal que o quê? Que quando você faz a composição de T com S em W, dá o próprio W para todo Wzinho em W, e S composta com T em V, dá o próprio V para todo Vzinho em V. Tá? Então, quando ela é inversível, ou seja, quando existe essa transformação linear S, né, essa aplicação linear S vai ser denotada por T-1. E ela vai ser chamada de inversa de T. Então, basicamente, o que você tem, então, T-T-1 é uma aplicação que vai de W em W, e T-1T, né, composta, vai de V em V. Então, veja, T composta com T-1 vai dar o que a gente chama de transformação identidade em W. E T-1T vai dar o que a gente chamaria de transformação identidade em V. Tá? Beleza?
E quem é IV? IV é a transformação que faz o quê? IV I de Vzão aqui é o espaço vetorial V, ou seja, a identidade no espaço vetorial V significa que quando você aplica V, dá o próprio V. E a identidade em W quer dizer que quando você aplica ela em W, dá o próprio Wzinho. Tá? E esse cara, então, tem uma propriedade, né? A identidade que a gente vai usar no próximo teorema importante, que é o seguinte. Se vier um espaço vetorial de dimensão finita com uma base B, a matriz canônica da transformação identidade, ou seja, o IV é a própria identidade, é a própria matriz identidade, ou seja, você pega a transformação identidade e calcula a matriz canônica dele na base B, dá a própria matriz identidade. Tá? A demonstração está no exercício da lista. Né? É uma coisa bem tranquila, tá? Não tem nada demais. A base tanto faz, tá bom? Mas em qualquer base, a matriz canônica da identidade dá a própria matriz identidade. E a gente vai usar isso no seguinte teorema, né? Que se eu tenho V e W espaços vetoriais com dimensão finita, né, com base B e D, né, a base B em V e uma base D em W, com a dimensão dos espaços iguais. Né? A dimensão dos espaços tem que ser iguais, porque quando você tem transformações lineares, a dimensão dos espaços tem que ser iguais para que seja de fato inversível. É a mesma coisa quando você tem uma matriz inversa, né? Você, tipo a imagem, né, tem que dar o espaço inteiro, esse tipo de coisa. E tem que ser injetivo e tal. Então aqui é a mesma coisa. Então os espaços têm que ter dimensão iguais para conseguir, de fato, ser inversível. Então a transformação é inversível, né? Uma transformação T de V em W é inversível somente se a matriz canônica é inversível. Ou seja, tanto faz você trabalhar com a transformação linear para ver se ela é inversível, ou trabalhar com a matriz canônica para ver se é inversível. Em geral, trabalhar com a matriz canônica é mais fácil. Normalmente é mais fácil. É por isso que a gente fala da matriz canônica. Porque a conta aqui fica mais fácil. Quando você passa para a conta para a matriz canônica, vira basicamente o quê? Vira álgebra linear A, vamos dizer assim. Vira as coisas que você viu em álgebra linear A. Né? Você pode calcular o determinante da matriz, você pode fazer várias coisas. Pode ver se as colunas são linearmente independentes, etc. Na transformação linear puramente, não dá para trabalhar desse jeito. Você tem que trabalhar com as definições que ficam, às vezes, um pouco mais difíceis. Né? E o que você precisa para trabalhar com a matriz canônica? O que você precisa para trabalhar com a matriz canônica da transformação linear é construir bases. Só isso. Uma vez tendo as bases, você faz isso. Bom, e quando a transformação, então, é inversível, então, a matriz canônica, né, da transformação inversa é a inversa da matriz canônica da transformação T. O que é meio natural, né, o que a gente gostaria que fosse mesmo. Então, a matriz canônica da inversa é a inversa da matriz. Tá? Então, vamos demonstrar isso. Então, vamos fazer primeiro a ida, né, digamos assim. A implicação de que se é inversível a matriz canônica é inversível. Então, suponha que T é inversível. Então, a gente sabe que T menos 1, T é a identidade, e que TT menos 1 é a identidade em W. Então, veja, T menos 1 composta com T na base B é a matriz identidade, então, na base B. E pelo lema anterior, a matriz canônica, né, da identidade é a própria matriz identidade. Beleza. Agora, por outro lado, T menos 1 composta com T, nós vimos que é a matriz de T menos 1 vezes a matriz de T. Né, a matriz canônica de T. Então, o que eu tenho? Eu tenho que isso aqui é igual à matriz identidade.
Ou seja, T-1, né, a matriz canônica de T-1 vezes a matriz canônica de T é a matriz de identidade. De forma similar, eu mostro também que T-1, né, a matriz canônica de T vezes a matriz canônica de T-1 é a matriz de identidade. Ou seja, a matriz canônica de T é inversível e a sua inversa é exatamente esse cara daqui. Ó. A inversa, né, dessa matriz é exatamente a matriz canônica do T-1. Então está feito a primeira implicação. Agora, suponha que a matriz de T é inversível. Agora eu quero verificar que a própria transformação linear é inversível. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que, por exemplo, a inversa dela é uma matriz A. Né? Porque a matriz é inversível, então tem uma inversa, digamos, A. Eu poderia usar a notação, né, de inversa e tal, mas não precisa, assim, a princípio. Então, existe uma transformação. O importante é isso aqui. Ó. Existe uma transformação linear S, tal que o S, né, a sua matriz canônica, né, de D para B, dá a matriz A. Isso aí basta. Eu ia botar aqui uma dica para quem quiser fazer. Fazer basicamente assim. Você constrói ali e você, digamos assim, se o B é igual a B1 até Bn e o Dzão é W1, Wn, nota que a dimensão é a mesma, né? São as duas bases. Basta você fazer S de WJ na base B, né? Você faz vai ser definido como a coluna J de A. Tá? Basta você fazer isso aqui, que essa transformação linear S vai ser desse jeito. Vai ter essa propriedade. Tá? Qualquer dúvida aí a gente pode fazer com cuidado. Né? Mas existe uma transformação linear tal que isso acontece. Então, dado um V qualquer, vamos ver então o que a gente pode obter aqui. V na base B é exatamente. Nota que isso aqui é a inversa, né? É a inversa dessa matriz. Quer dizer então que o A vezes a inversa vezes o A dá a matriz de identidade. Dá a matriz de identidade. Então, esse vezes esse, a inversa vezes ele, dá o V na base B. Agora, o A é a matriz canônica dessa transformação S. Então, S de D para B, vezes T de B para D de V. E aí, agora, eu faço o caminho contrário. O produto dessas duas matrizes canônicas é, então, a matriz canônica da composta de S com T, desculpa. Então, é a matriz canônica da composta. Ou seja, isso dá esse produto, ele vai me dar S composta com T aplicada no vetor V, na base B. Ou seja, como isso vale para todo V, isso quer dizer que nota que isso aqui, ó, S composta com T aplicado em V na base B, dá o próprio V. Então, o que você tem? Que S composta com T dá a matriz de identidade. Dá a transformação em identidade, desculpa assim. Aqui. Agora, de forma similar, T composta com S também vai ser a transformação em identidade. Tá? Aqui, no caso, é a transformação em identidade. Não a matriz, né? Identidade. Então, por definição, então, T é inversível. Né? A transformação linear T é inversível. E a sua inversa é essa transformação S que a gente constrói aqui. Tá? Beleza? Legal. Bom, vamos fazer o
Acho que é o último resultado que eu queria fazer hoje. Então, é um exemplozinho. Então, vamos fazer uma coisa que é um exemplo interessante, que é usar a matriz canônica para calcular a integral indefinida de 3x² é x menos x é x é x. Bom, nem sempre isso aqui é possível ser feito, tá? Porque depende de alguns detalhes. Porque o operador de derivação, dependendo do espaço que você está pegando, ele pode não ser inversível. A gente vai falar disso. Mas, digamos, nesse caso aqui, é possível. Então, novamente, eu pego aquela base que a gente já fez e o espaço vetorial V é igual ao espaço gerado por esses vetores. Tá? Então, os vetores LI geram uma base para esse espaço vetorial. Então, vamos usar a matriz canônica do operador de derivada que a gente já fez antes. Que é esse aqui, ó, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. A gente fez já no exemplo anterior. Beleza. A gente sabe, então, o seguinte, que essa matriz é inversível. É só você, por exemplo, calcular o determinante. E aí você vai ver. Vou ver que as colunas são linearmente independentes. Tá? Então, a matriz é inversível. Então, pelo teorema anterior, a transformação D é invertível. Então, o operador de derivação é invertível. Beleza. Agora, nota que a integral, tá, é a operação inversa, né, da integral da derivada. Aqui eu botei a integral é a operação inversa da derivada. É porque eu estava digitando rápido. Derivada. Tá? Então, calculando a inversa da matriz, eu vou obter, então, a matriz da inversa. Né? Da transformação inversa. Que seria a integral, né? Isso aqui seria a integral. Tá bom? Vamos dizer assim. Então, eu só preciso calcular a inversa, né? A gente calcula a inversa dessa matriz aqui, que daria essa aqui, 1 menos 1, 2, 0, 1 menos 2, 0, 0, 1. Né? Eu não vou entrar em detalhes, né, sobre como calcula a inversa. Né? A gente, a princípio, já viu. Estou aí em álgebra linear A. Então, tendo calculado lá a inversa, então, D menos 1 de B vezes, que é vezes, o 3x² é x menos x é x na base B, vai me dar o quê? Vai me dar a matriz vezes esse cara, que vai dar isso aqui. O que é esse cara daqui? Isso aqui é exatamente D-1 aplicado em 3x² é x menos x é x. Ou seja, de certa forma, é tipo a integral, né, de 3x2 é x menos x é x. É tipo isso. Tipo a integral desse cara. Então, só que está na base, é esse cara na base B, tá bom? Então eu tenho que voltar. Então a integral desse cara seria o quê? É 7 vezes o primeiro vetor da base, menos 7 vezes o segundo vetor da base, mais 3 vezes o terceiro vetor da base, mais a constante de integração. Tá? Aqui não vai aparecer, você tem que colocar, né, a constante de integração. Tá joia? Mas você consegue fazer a integração. Tá bom? E, por exemplo, nem sempre vai funcionar, porque se você quiser calcular x ao cubo, usando esse método, não vai funcionar. Por quê? Porque o operador de derivação de P3 para P3, ele não é inversível. Porque a matriz canônica, por exemplo, desse cara, vai ser uma matriz 4x4. Mas essa matriz ela tem posto 3. Né? Você pode calcular ali, a gente já fez, mas ela vai ter posto 3. E o espaço nulo vai ser o subespaço gerado pelas funções constantes. Por quê? Porque quando você deriva uma função constante, dá zero. Você deriva, por exemplo, 1, dá zero. Então, toda função constante, quando você deriva, dá zero. Então, esse operador, ele tem um espaço nulo que é gerado pelas funções constantes. Então, ele não tem como ser inversível. Ele tem um espaço nulo. Tem núcleo. Né? E, então, você tem esses conceitos, né, de álgebra linear. Funcionando também para transformação linear.
como, por exemplo, a imagem, certo? Que já é um conceito de qualquer função, né, na verdade. Mas temos o conceito do espaço nulo, que é o vetor do domínio tal que t de x igual a zero. Tem o posto, que é a dimensão da imagem de t. E a nulidade de t, que é a dimensão do espaço nulo de t. E vale notar que para calcular posto, nulidade, a imagem ou espaço nulo, você pode usar a matriz canônica de t, de vetor de coordenadas. Não tem problema. Fica mais fácil, às vezes, né, em alguns problemas, você fazer isso. Nem sempre, né, mas às vezes fica mais fácil você usar as matrizes canônicas. Tem pergunta até agora? Tem pergunta, pessoal? Então, vou dar uma continuar aqui. A gente só vai fazer mais um exemplo e vai concluir, tá bom? Então, a gente vai determinar, por exemplo, vamos determinar a imagem, o espaço nulo, o posto, a nulidade do operador de derivação. De fato, ó, a imagem de D vai ser o quê? Eu vou usar primeiro as definições, tá? Então, é o conjunto dos vetores da derivada de P, onde P é um polinômio de grau 3. Bom, se você deriva um polinômio de grau 3, o resultado é um polinômio de grau 2. Então, você já sabe que a imagem de D, né, ela tem que estar contida no P2. Mas todo polinômio de grau 2, ela é derivada de algum polinômio de grau 3. É possível você verificar, né? Só você pega um polinômio, sei lá, por exemplo, 3x mais 4x quadrado, né? 5 mais 3x mais 4x quadrado, né? Esse cara, ele pode ser obtido com uma derivada do polinômio 5x, né? Mais 3x quadrado sobre 2, mais 4x3 sobre 3. Né? Se você deriva esse cara, dá esse daqui, tá bom? Então, todo polinômio, então, a imagem, né, da derivada é exatamente o P2. Né? Então, a imagem da derivada é o P2, nesse operador, né? O espaço nulo, então, também é o P0, como a gente comentou. Por quê? A derivada de um polinômio é zero somente se P é a constante. Então, com isso, o que você tem? Com isso, você tem que... Bom, qual a dimensão de D? É 3. Da imagem de D. É 3. A dimensão da imagem de D é igual a 3. Isso significa que o posto de D é igual a 3. Agora, a dimensão do espaço nulo é 1. Então, a nulidade de D é igual a 1. Tá bom? E dá, então, implicação, né, de que, olha, não tem como ser inversível. Nota que a soma, né, do 3 e 1 é a dimensão desse cara daqui. Tá? É a dimensão do P3, né? Teorema do núcleo da imagem que a gente já fala. Tá? Ok. E se eu quisesse fazer usando matrizes, né? Vou fazer assim. Cadê a matriz? Vamos lembrar. A matriz canônica, né? Usando a base B. Ok? Vou usar essa folha aqui mesmo. Opa. Vou usar essa matriz canônica. Aqui. Vou usar essa folhinha daqui mesmo. Então, a matriz canônica de D na base B é igual a quem? A gente fez a conta. Deu 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3 e 0. Então, essa é a matriz canônica
tá? Da derivada de P3 para P3. Nota que a gente fez de P3 para P2, assim, só um detalhe, né? A gente fez de P3 para P2 lá no início, porque o P3 vai dentro do P2. Isso aí dá uma matriz que é 4 por... desculpa, 3 por 4. Mas para ser inversível, a matriz tem que ser quadrada. Então você tem que considerar a derivação de P3 para P3. Aí fica uma matriz 4 por 4, tá? Tem um detalhe só pequeno para a gente, tá? Para trabalhar com as matrizes. Então tá aqui, uma matriz quadrada, tá bom? E aí pergunta, qual a imagem dessa matriz, né? Da matriz canônica. Então a imagem é o espaço gerado pelos seguintes vetores, pelos 3 vetores que tem pivôs, ó. Essas 3 colunas, 1, 2 e 3, que são linear, porque a matriz já está na forma escalonada. Vou botar aqui, ó. Já está na forma escalonada. É assim que a gente olha para conseguir fazer isso, né? Então, nota que ela já está na forma escalonada, tá? Então, isso vai ajudar aqui a fazer a conta. Então, isso vai dar o vetor 1, 0, 0, 0, vezes o vetor 0, 2, 0, 0, e o vetor 0, 0, 3, 0. Tá bom? Essa é a imagem desse dB. Qual é o espaço nulo? Bom, o espaço nulo de D na base B vai ser o espaço gerado por quem? Você pode fazer uma conta, né, que é fazer o... não vou fazer x2, vai ter que dar 0. Né, você tem que fazer dB vezes o vetor x tem que dar 0. Aí você vai obter que x2 é 0, x3 é 0 e x4 também é 0. E o x1 é variável livre. Então, aí o que você obtém é que o vetor 1, 0, 0, 0 é o vetor que gera o espaço nulo. Tá? Isso é uma coisinha que a gente faz lá também, álgebra linear, né? Você resolve isso aqui e descreve o conjunto de solução. O conjunto de solução disso vai dar exatamente o espaço gerado pelo vetor 1, 0, 0, 0. Tá? Ok, tendo feito isso, ó, eu já sei que é a imagem da matriz canônica, olha, da matriz canônica só. Mas, tendo isso aí, eu já sei que o posto, né, do dB é 3 e a nulidade é 1. Dessa matriz é 1. Tá? Mas, na verdade, esse posto também vai ser o posto de D. Por acaso, esse posto vai ser o posto de D. E isso aqui também vai ser a nulidade de D. Tá? E como é que eu faço para voltar, né? Na verdade, o que você tem que fazer? Bom, isso aqui, ó, 1, 0, 0, 0, representa qual vetor? 1, 0, 0, 0 é o vetor constante 1. O 0, 2, 0, 0 é qual vetor? Vou botar uma setinha, né? É o vetor x. E o 0, 0, 3, 0, 2x, desculpa, é o vetor 3x ao quadrado. Então, veja, a imagem de D, na verdade, é o espaço gerado por quem? Pelo 1, 2x e 3x quadrado. Se você quiser simplificar, é a mesma coisa que o espaço gerado por 1x e x quadrado, né? Que é o P2, que a gente falou antes. E o espaço nulo? Bom, o espaço nulo é o espaço gerado por quem? Bom, 1, 0, 0, 0, lembra? 1, 0, 0, 0 é exatamente o vetor 1, né? O vetor que é a constante 1, que é o P0. O espaço gerado pela constante é o P0. Então tá ali, ó, a nulidade de D de fato é 1 e o posto é 3.